Abram as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Versículos de 1 a 12. Evangelho de Marcos, capítulo 2, de 1 a 12. O texto também será projetado. Diz assim a palavra do Senhor. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados e ali arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Senhor, nós lemos a tua palavra. Tua palavra foi lida aqui nesse momento. Que o Seu Espírito Santo, através da sua mensagem, fale aos nossos corações, ó Deus. Em nome de Jesus, nós pedimos e precisamos da tua iluminação nesse momento, ó Deus, para nós compreendermos a profundeza da tua palavra, a profundeza do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Muito obrigado. Tem água aqui até para doar. Louvado seja o Senhor. Meus amados irmãos, o texto lido diz que o nosso Senhor Jesus, ele entrou novamente na cidade de Cafarnaum. A notícia se espalhou rápido, até porque aquele desconhecido de Nazaré começou a operar muitos milagres. Então o povo estava indo atrás para saber do rabino da Galileia que expulsava demônios e operava muitos milagres. Não é de espantar que a casa que Jesus estava, possivelmente a casa de Pedro, alguns até dizem que a casa de Jesus estava abarrotada de gente. E eu fico pensando se hoje também não seria assim. Quando nós anunciamos que em uma noite vai ter muitos milagres, expulsão de demônios, se as pessoas não correm atrás, não buscam, não fazem filas para buscar esses sinais, milagres e profecias, e esses então cultos, eles ficam lotados rapidamente. O problema é que Jesus sabia que essas buscas eram superficiais. E não foi apenas uma vez que ele saiu da presença de multidões. Agora, mesmo assim que ele estava ficando famoso e ia adiante nas montanhas ou cidades à beira-mar para falar com o Pai. Ele sabia que ele precisava de intimidade com Deus. Ele sabia que as multidões buscavam aquilo que era mais superficial. É interessante que essa demonstração do nosso Senhor Jesus mostra, acima de tudo, que as multidões, elas não sabem o que mais elas precisam.
Elas não sabem a verdadeira necessidade delas. Elas achavam e iam atrás de curas, iam atrás de sinais, iam atrás de expulsões de demônios, mas elas não sabiam o que elas mais precisavam. Às vezes, você chegou nesse culto aqui hoje precisando de alguma coisa. Às vezes você chegou nesse culto precisando de uma cura, é válido. Às vezes você chegou nesse culto porque tem alguém na sua família que você fala, nós precisamos orar para que Deus possa expulsar os demônios daquela pessoa, é válido. Mas eu tenho que te informar, igual o Senhor Jesus informa nesse texto, que essa com certeza não é sua maior necessidade. Essa com certeza não é sua maior necessidade. Nesse texto maravilhoso aqui, que eu e você conhecemos, o Senhor Jesus mostra o verdadeiro caráter do seu ministério. Por qual motivo, de fato, o próprio Deus se encarnou e pisou aqui nessa terra? Será que ele pisou aqui nessa terra apenas para aliviar doenças? Para nos curar, e de fato ele continua fazendo, mas será que foi para isso apenas que o Senhor Jesus veio? Ou será que a Bíblia e esse texto mostra para o que realmente Jesus veio? Algo a mais, algo mais importante do que uma cura maravilhosa de alguém. Para que Jesus veio? Nós vamos ver aqui nesse texto maravilhoso. A partir desse texto que nós lemos, eu que não vou literalmente fazer a exposição verso a verso, mas eu quero te mostrar o que realmente importa do Senhor Jesus para você. Mas eu não posso esquecer, e você conhece a história, que 4 amigos, 4 pessoas, levaram um paralítico, alguém de cama, até o Senhor Jesus. E quero, sim, aprender com a atitude desses 4 amigos. Não deixar de lado, como se eles não pudessem ensinar nada para nós. Como se só Jesus tivesse algo a ensinar. Não é verdade. O texto fala da atitude de pessoas que levaram o seu amigo de cama até o Senhor Jesus. Então, eu coloquei como tema dessa mensagem para você que anota, aprendendo sobre as atitudes dos amigos de Jesus, como tema, o que você deve fazer e o que Jesus pode fazer por você nessa noite. Em primeiro lugar, o que você deve fazer, aprendendo com a atitude desses amigos do paralítico. E em segundo lugar, o que Jesus pode fazer por você nessa noite, mostrando de fato o caráter do seu ministério. Você lê o texto comigo, mas basicamente, eles escutaram que Jesus estava numa casa, possivelmente a casa de Pedro. E o primeiro ensinamento aqui do texto que eu tenho, só para não deixar passar de lado, é se a nossa casa, ou a casa em que nós estamos ou visitamos, é um local de bênção ou de maldição para as pessoas. Perceba, por onde Jesus passava, ele transformava ou fazia daquele local um local de bênção, um local de cura, um local de salvação, um local de palavras poderosas. E nós podemos ver e avaliar se a nossa casa ou por onde nós passamos é também um local de bênção, um local de cura, um local de ações poderosas em nome de Jesus. Ou se o nosso lar, o ambiente do nosso lar, ou por onde passamos, é um local de murmuração, um local de reclamação, um local de desgraça para a vida das pessoas. Em primeiro lugar, nós aprendemos que por onde Jesus passava, ali era locais de bênção, e é por isso que muitos queriam estar com Jesus. É óbvio
que você pode se lembrar, que muitos iam ver Jesus porque queriam pegá-lo, prendê-lo e até matá-lo. Mas muitos ali estavam por causa da bênção que Jesus era. E por que Jesus era uma bênção? O texto diz, no versículo 2, diz assim: afluíram para ali tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Olha que coisa interessante. O local que Jesus estava era uma bênção por causa de um motivo apenas. Porque ele anunciava a palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem poder para transformar pessoas. É a palavra de Deus que tem poder para abençoar pessoas. É através da palavra de Deus que a nossa casa se torna um local de bênção para as pessoas. Quando nós, através das nossas conversas, falamos da palavra do Senhor, dos feitos do Senhor, das bênçãos do Senhor, do arrependimento que o Senhor nos exige, mas da paz que o Senhor pode dar ao nosso coração. Perceba que tudo procede da palavra. O local que Jesus estava era abençoado, além dele estar ali e ser o próprio Deus, e ser a própria palavra encarnada, porque ele anunciava-lhes a palavra. E isso é muito importante. A palavra deve permear as nossas conversas. A palavra deve ser o filtro das nossas atitudes. Assim nós podemos afirmar e reafirmar que nossa casa é um local abençoado ou não, se a nossa casa é regida pela palavra, se as nossas conversas têm como pressuposto a grande e gloriosa palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Mas o texto continua, resumidamente, que alguns amigos, eles levaram um paralítico ali, eles não conseguiram entrar pela porta porque tinha muita gente. E você possivelmente já viu as casas ali de Cafarnaum, de 2000 anos atrás, que a casa basicamente era um quadrado, talvez com uma divisão dentro ou não, e a casa era tipo como se fosse a laje em cima, não era de laje obviamente, e sim de madeira, barro e mais algumas coisas para formar o telhado. E toda casa, ou a maioria das casas dos judeus, tinham do lado uma escada que subia para essa laje. Então esses amigos, eles pensaram em algo, eles subiram essa escada, eles abriram um buraco no telhado e Jesus o viu descendo pelo próprio telhado, mais ou menos onde Jesus estava ali o texto. E é interessante que Jesus diz, antes da gente aprender com os amigos aqui, vendo-lhes a fé dos amigos no poder que tinha Jesus. Não o tamanho da fé deles, mas a fé em quem eles tinham. A fé que sabia que Jesus poderia curar o seu amigo. Então, aqui diz assim, alguns escribas estavam assentados ali e eles estavam pensando, Jesus falou que esse rapaz foi perdoado, mas quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Ou seja, Jesus está declarando que ele é o próprio Deus. E Jesus, conhecendo o pensamento deles, para corroborar, ou seja, aprovar que ele era o próprio Deus, Jesus brinca de uma maneira saudável com esses escribas. O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou que você tome o seu leito, levanta, anda e vai para a sua casa? Jesus respondendo pensamentos daqueles escribas. Então Jesus faz um milagre maravilhoso. E o texto, no final, diz assim: todos se admiravam e davam glórias a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Preste muita atenção só nessa aplicação antes da gente voltar para os amigos. Verdadeiros milagres que o Senhor faz, nós olhamos apenas para aquele que faz os milagres e não para pessoas que supostamente são usadas para fazer milagres. Isso daqui é muito importante. Isso é muito importante para nós. Porque nós devemos sair desse culto aqui, não exaltando pessoas, músicos,
líderes que estão pregando a palavra, bem ou não, porque a palavra sendo exposta é o Senhor quem trabalha na vida do povo, mas exaltando a Deus que usa pessoas, que tem misericórdia de líderes, que tem misericórdia de pastores para pregarem a sua palavra. Só lhe deu glória. É isso que foi o resultado desse texto aqui. Mas eu gostaria de aprender algumas atitudes, olhando mais aqui para a vida dos amigos e aplicando em nossas vidas. Por isso que eu disse que nós vamos aprender o que você deve fazer em relação às pessoas. Em primeiro lugar, diz o versículo 3, que alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Em primeiro lugar, o que eu aprendo aqui nesse texto é que esses amigos conhecidos do paralítico, 4 homens, eles tiveram compaixão de alguém que estava precisando. Eles tiveram compaixão. Só para você caminhar junto comigo aqui, vamos ver o que significa compaixão, que é diferente de empatia. Empatia é se colocar no lugar de. Empatia. Eu tenho empatia com pessoas. Compaixão é você fazer de tudo o que você pode para tirar a pessoa daquele local. Ou seja, quando você encontra uma pessoa em necessidade, você vai fazer de tudo que você pode. Eu não posso fazer nada. Você pode ligar para alguém, você pode jogar na internet, você pode fazer uma vaquinha, você pode fazer uma oração, você pode pedir ajuda para não sei quem. Compaixão é fazer de tudo para aquela pessoa, para que aquela pessoa saia do status que ela se encontra, de como ela se encontra. É fazer com que a pessoa saia dali, ela dê um passo a mais. Isso é ter compaixão. E eu tenho que aprender com esses amigos. E nós, como igreja, precisamos aprender a ter compaixão dessas pessoas. E é interessante que, se nós pensarmos na Bíblia, teve alguém que foi a fonte de toda a compaixão, não é verdade? Um dia, alguém viu uma multidão. E a Bíblia diz que ele se compadeceu-se delas, porque eles eram como ovelhas que não tinham pastor. Esse alguém é o nosso Senhor Jesus. Então, ele ensina a multidão, ele alimenta a multidão. Perceba, ele faz tudo o que ele pode para tirar aquelas pessoas necessitadas do status ou de como elas estão nesse momento. Então, em primeiro lugar, nós precisamos aprender como igreja a termos compaixão das pessoas. E eu quero falar para você que num primeiro momento, uma pessoa necessitada não precisa dos nossos julgamentos. Sabe por quê? Porque nós, muitas vezes, somos mestres, para nós não ajudarmos pessoas, mestres em desvendar por que a pessoa está naquela situação. Nós não somos chamados para isso. Obviamente, nós não somos chamados também para ajudar às cegas qualquer pessoa a longo prazo o resto da vida. Mas em necessidades reais, nós não somos chamados para julgar o porquê que a pessoa chegou naquela situação. Mas também, gastou demais. Mas também, em vez de guardar para comprar remédio, foi para o boteco gastar. Eu não vou ajudar, porque eu guardei. Eu fui prudente. A Bíblia não pediu para você avaliar a vida da pessoa. A Bíblia pediu e mandou você ter compaixão pela vida da pessoa. Digo novamente, a Bíblia nunca mandou nós, como igreja ou como cristãos, ajudarmos o resto da vida pessoas para que elas continuem como pessoas ou como governos assistencialistas que vão depender e a pessoa nunca vai sair do status dela. Lembre-se, compaixão, ajudar e tirar a pessoa da onde ela está. Se for preciso ensinar, se for preciso ajudá-la a administrar, se for preciso dar uma bronca nela, falar, filho, você está errado. Não use as coisas assim. Ter compaixão da pessoa. Isso é ter compaixão. Mas a Bíblia não nos ensinou a fazer um julgamento para nós não ajudarmos. A Bíblia nos ensinou, em primeiro lugar, termos compaixão das pessoas.
É interessante que alguns comentaristas dizem que até esse texto, esse cara virou paralítico por causa de pecado. Não vou julgar aqui se é isso ou não. Tem pecados que causam consequências reais, rápidas ou não em nossas vidas, e coisas que acontecem em nossas vidas que não são por causa do pecado. Eu não estou julgando aqui, não vou fazer exegese do texto aqui para provar A ou B. Mas imagina se os amigos pensassem assim. A culpa é dele mesmo. Eu vou levar? Eu não. Ninguém mandou pecar. Vai, bem feito. Está assim porque quis ficar assim. A Bíblia não pediu para nós fazermos esse tipo de julgamento. A Bíblia pediu para nós termos compaixão. E em segundo lugar, já linkado com compaixão, nós precisamos tomar uma decisão, que é gerado pela compaixão, obviamente. Os 4 amigos, eles tomaram uma decisão. Vamos levar alguém até Cristo. Vamos levar alguém até alguém que pode resolver o problema desse nosso amigo. É por isso que o texto diz, vendo-lhes a fé. Fé em quem? Que eles tinham naquele que poderia curar. Não a fé deles que movia montanhas, mas fé no Deus que poderia levantar o seu amigo paralítico. É interessante que quando eu olho para esse texto, eu me lembro do discípulo André. O discípulo André, que é pouco conhecido na Bíblia, mas se você parar para ver, quando você dá um Google e pesquisa André, você vai ver André sendo ponte para levar pessoas até Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Olha o que está escrito em João 1, 40 a 42. Diz assim, ó, era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o 42 diz assim, e o levou até Jesus. Olha que atitude maravilhosa. Em outra ocasião, eles no templo, agora, é com André que os gregos falam, e André vai levar os gregos até o nosso Senhor Jesus. Perceba que a segunda atitude desses amigos que nós aprendemos é nós tomarmos uma decisão, partirmos para uma ação. Pergunto, será que de fato nós temos compaixão por aqueles nossos familiares e amigos que estão perdidos? A Bíblia fala que quem não está em Cristo está morto nos seus delitos e pecados. Será que ao menos nós conseguimos refletir que nós temos uma dívida com essas pessoas e que Deus nos mandou ter compaixão com o perdido? Não estou falando nem de alguém que está doente, pode estar doente ou não, mas doente da alma, seco de alma. Às vezes por nós mesmos, nós não vamos ter amor pelos perdidos, acredite no que eu estou falando. É balela falar, nossa, que amor que a igreja tem pelos perdidos, não tem. Se nós não obedecermos o Senhor, nós estamos mais preocupados com as contas, com os cheques de amanhã, com os planejamentos da nossa casa, mas os perdidos, deixa eles lá, nós estamos salvos aqui e deitados eternamente em berço esplêndido, então os perdidos que se lasquem. Só que não pode ser assim. Jesus não ensinou assim. Jesus não fez assim. E nós temos que lutar contra o nosso egoísmo e falar, poxa, é verdade, né? Tem alguém da minha família está perdido, tem meus amigos aqui, eles estão perdidos. Eu preciso fazer alguma coisa. Segundo a atitude dos amigos, eles tomaram uma decisão. Pergunto, como nós podemos levar alguém até Cristo hoje? Será que nós não podemos falar do amor de Cristo para as pessoas?
Será que nós não podemos aproveitar um culto especial? Ah, essa coisa maravilhosa, nós teremos um culto especial na semana que vem. Receberemos pessoas, batizaremos pessoas, um culto maravilhoso, onde irmãos estão chamando pessoas. Será que você não pode aproveitar a deixa e falar: oh, vai ter um culto lá, maravilhoso na minha igreja, sabendo que na sua igreja é pregado o amor do Senhor, o evangelho do arrependimento, mas o evangelho que salva, perceba. Será que você não pode convidar familiares para vir na igreja? Qual decisão você vai tomar para levar alguém até Cristo? O Senhor quer nos usar. Em terceiro lugar, o que eu aprendo com esses amigos é a ousadia que está ali. Ó. Ah, a casa é mais ou menos ele. Esqueci que eu tinha colocado o desenho da casa. Imagina se esses amigos falassem: ó, chegou aqui, tá? Se é um pessimista, então, ele só fala assim: não era hoje. Não era hoje o dia. Está lotado. Como bons presbiterianos que somos, ou Deus abre a porta, ou não abre a porta. Então eles chegaram ali, Deus não abriu os céus, Deus não pôs uma pista por cima das pessoas, então logo eu entendo que Deus fechou a porta. Deixa esse paralítico aí e vamos vazar. Ou vamos levar ele de volta. Não é seu dia hoje, meu amigão. Perceba, eles tiveram ousadia. Eles não ficaram dando desculpas. Está difícil? Está difícil. Se alguém já carregou morto aqui, você sabe o tanto que é pesado. Esse cara não estava morto, mas o tanto que é pesado carregar. Às vezes um calor danado, vamos subir. Imagina se tem 3 pessimistas ali, 4 pessimistas, não dá. Olha o tanto de gente que tem. O pessoal já está olhando para a gente com a cara feia. Nós estamos fazendo uma coisa aqui, ninguém está fazendo nada ali. Então, nós estamos fazendo, eles estão nos julgando ainda, mas não dá, eu não quero saber, eu não ligo para ninguém. Não, eles pensaram, eles tiveram ousadia. Até algum teve uma ideia: nós vamos levar ele até Cristo. Perceba esse princípio maravilhoso da insistência aqui. Insistência. Eu escutei uma mensagem um dia num congresso, e confesso que às vezes me choca esse tipo de mensagem, mas eu acho que ela cabe bem aqui. Num seminário coreano sobre células, um líder de célula, ele falou que uma determinada igreja da Coreia tinha os líderes regionais, assim, por região, na verdade. E esses líderes por região, eles tinham um momento que eles passavam e batiam na casa das pessoas, evangelizando, chamando para fazer parte da célula. A estratégia da igreja de crescimento era através dos grupos pequenos de células. Grupo pequeno, grupo de pastoreio, o nome que você quer dar aí, não tem problema. E falou que 2 mulheres passavam lá todas as semanas na casa dele. Batiam na porta. E como uns aí que você critica, né, que vem de domingo só na sua casa, eles passavam quase todos os dias. Nós viemos aqui falar da palavra do Senhor e te convidar para uma célula. E foi um dia, foi 2 dias, foi 3 dias, foram 4 dias, foram meses, foram 6 meses, e a pessoa não aguentava mais. Ela não aguentava mais. Ela falou: eu já tinha mandado aquelas mulheres embora, mas elas ficavam batendo, insistindo, insistindo. Elas eram sem noção nenhuma. Falava: não quero, estou ocupado. Tá, deixa eu só fazer uma oração aqui por você. Vamos participar de uma célula? Deixa eu deixar um versículo aqui. Irmãos, testemunho real. Essa pessoa ficou tão incomodada com essas mulheres que a família se mudou de bairro. De bairro. Testemunho real.
3 dias depois da mudança, para o outro lado da cidade. Bate na porta. 2 coreaninhas, não eram as mesmas. Mas elas falaram: você lembra das outras 2 de lá, do outro bairro? Elas acharam a casa que vocês mudaram. E elas me passaram o endereço para a gente vir aqui todos os dias. A mulher desse cara falou: meu marido, eu não aguento mais, eu acho que vou ter que ir para a igreja deles mesmo. Venceram pela insistência. Resumidamente, eles foram de fato para a igreja, se converteram ao Senhor e depois eles viraram líderes de célula. Eu não estou falando para você fazer a mesma coisa, não. Mas eu só estou mostrando uma história de uma insistência. Meus amados irmãos, quem não está em Cristo vai queimar no quinto dos infernos. Isso é muito sério. É muito sério pensar que não depende de nós, em momento algum, converter o coração de alguém, mas o Senhor quer nos usar como ponte, como portador das boas novas para falar ao coração de alguém. É muito sério nós pensarmos isso. Nós não estamos lidando aqui com mensagens bacanas de conforto ao seu coração, nós estamos lidando com a eternidade. E o que eles tiveram aqui foi ousadia. Nós vamos levar o nosso amigo até Jesus. Nós vamos fazer de tudo, não importa. Nós vamos fazer de tudo. Quem você acha que ganha? Quando a gente fala assim: ah, cansou, né? Já fiz minha parte. Já chamei 3 vezes. Eles não querem mesmo, pastor. Hoje ninguém quer nada com nada, pastor. Ó, minha família, ó. O senhor não conhece. Não quer nada com nada. Já chamei 3, já chamei 10. Quais desculpas você está dando para não falar do amor do Senhor para as pessoas? As pessoas são difíceis? É você que é o facinho? Sou eu que sou a pessoa mais bondosa do mundo? Ou basta uma palavra do Senhor Jesus para a pessoa ser convertida e ser transformada? Se você crê nisso, por que você parou de insistir? Chame, meus irmãos. Semana que vem temos uma desculpa. Vai ter um culto especial, vamos lá na igreja. O que Jesus pode fazer através das nossas vidas, meus irmãos? O que Jesus pode fazer? Então, compaixão, decisão e ousadia. Essas são as atitudes que você tem que tomar em relação às pessoas. Agora, o que Jesus pode fazer por você? Nessa noite. Em primeiro lugar, Jesus pode te curar. Jesus pode te curar nessa noite. Eu quero deixar isso em primeiro lugar, porque se você avaliou bem a construção do texto, o que Jesus está querendo dizer sobre a cura desse coxo que se levantou é: isso daqui é fichinha para mim. É isso que Jesus está querendo dizer. Vocês estão atrás de cura física? Isso daqui é fichinha para mim. Isso daqui é o de menos para mim. Basicamente o texto está falando disso. Não que ele está jogando fora curas físicas. Não que não importe curas físicas. O Senhor já alcançou muitas pessoas através de curas físicas. Mas o Senhor Jesus está querendo dizer com esse texto aqui, além de mostrar que Ele é o próprio Filho do Homem, ó, vocês estão atrás de curas físicas. Isso daqui é fichinha. Isso daqui, olha, vocês realmente estão atrás de coisas passageiras, hein? Mas Jesus pode curar. E nós oramos por curas. E nós não desprezamos essas orações por curas.
E nós oramos todos os cultos, todas as terças-feiras, por curas. E Jesus continua levantando cadeirantes. Jesus continua curando febre. Jesus continua curando pessoas com câncer terminal. Jesus continua fazendo e nós continuamos crendo, pregando e orando pelas curas físicas. Eu só quero te mostrar que Jesus tem muito mais para nos oferecer do que a cura física. Em segundo lugar, o que Jesus pode te dar nessa noite? Perdão. O ministério do nosso Senhor Jesus, que Ele veio mostrar na terra, é um ministério de reconciliação com Deus. E isso se dá através do perdão dos nossos pecados. Isso daqui é muito importante para você e para mim. Certa vez, Jesus estava conversando com um intérprete da lei. E esse intérprete da lei falou para Jesus: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna, para viver eternamente? E Jesus falou para ele exatamente assim: é só você cumprir toda a lei, toda a palavra, todos os 10 mandamentos, as aplicações deles, e você vai viver eternamente. Olha só que coisa bonita que Jesus disse. É só você cumprir toda a lei e você vai viver eternamente. O problema é que ninguém consegue cumprir toda a lei. O problema, como foi falado hoje na escola dominical, também sobre isso, é que se nós tropeçarmos em um ponto apenas da lei, diz Tiago que nós tropeçamos em toda a lei. Logo, a lei para nós, ela passa a ser condenatória. Porque se eu e você já cometemos um pecadinho sequer, você é a melhor pessoa do mundo e está sentado aqui nessa noite. E talvez, pela soberba do nosso coração, a gente acha que realmente a gente é bom. Eu sou muito melhor que aquele irmão ali, ó. O problema é que a comparação é com o Deus, não é com pessoas. Mas se você é tão bom, e na sua vida toda você cometeu apenas um pecado, você pode entrar no céu? Você não pode entrar no céu. Um pecado. Mas pastor, aquele outro peca todos os dias, ele tem 10 milhões de pecados, e eu cometi um pecado apenas. Você pode entrar no céu? Não pode entrar no céu. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória do Senhor. A Bíblia diz que no céu só tem pessoas santas e perfeitas. Então nós não podemos entrar no céu, sim. Essa é a má notícia para você hoje. A boa notícia é que veio alguém até aqui nessa terra e diz a palavra do Senhor que ele cumpriu toda a lei. Esse alguém é o nosso Senhor Jesus. E é interessante que aquele que cumpriu toda a lei, ele levou sobre ele, então a lei condenatória, a lei de maldição sobre as nossas vidas, ele levou sobre ele a maldição dos nossos pecados, se fazendo maldito por nós na cruz do Calvário. E agora, para nós irmos para o céu, nós precisamos praticar e sermos os melhores? Não. Eu e você precisamos crer nesse sacrifício maravilhoso do Senhor. E esse sacrifício maravilhoso do Senhor na cruz do Calvário é o sacrifício de perdão, onde ele diz: o meu maior ministério é o perdão. Por isso ele diz para o paralítico aqui: perdoados estão os teus pecados. Meu amado irmão, essa é a maior frase do mundo que você poderia escutar e nunca mais escutar mais nada de ninguém, e sua vida estaria satisfeita nele. Perdoados estão os teus pecados.
E nós glorificaríamos de pé, aplaudiríamos Jesus, falar: Jesus, obrigado, eu posso ir para o céu paralítico, eu posso ir para o céu com câncer, eu posso ir para o céu com tudo, mas não posso ir para o céu se os meus pecados não forem perdoados. Por isso que o maior ministério do Senhor Jesus é o ministério do perdão. Basta você crer no sacrifício do Senhor Jesus. Ele pode te perdoar nessa noite, meu irmão, de todos os seus pecados. Pastor, eu sou mais ruim do que o senhor pensa. Jesus conhece o seu coração. Realmente, você é muito ruim. Mas quantos pecados o Senhor levou na cruz daqueles que creem no seu sacrifício? Todos. Todos os seus pecados. O que Jesus pode fazer por você nessa noite? Esse é o maior milagre que Ele pode fazer por você. Perdoar os seus pecados. O que você precisa fazer nessa noite? Crer no sacrifício de Jesus. Crer que você é um pecador que não vai para o céu sem o sacrifício de Jesus. Crer que Ele foi para a cruz do Calvário e se fez maldito, como a Bíblia diz, maldito aquele que é pendurado no madeiro. E Ele tomou sobre si o cálice da ira do Pai, porque o Pai estava irado por causa do nosso pecado, mas Ele sendo o próprio Deus, porque o nosso pecado foi contra Deus, e sendo um homem, o Senhor Jesus, sendo Deus e homem, porque esse pecado veio de homens, foi para a cruz do Calvário, em obediência ao Pai. Obediência ao Pai. E se você tem que glorificar, você tem que glorificar a Deus pelo seu plano eterno de redenção, que tinha o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que tinha o Espírito Santo que fala ao seu coração nessa noite. Então Ele vai para a cruz do Calvário, é abandonado pelo próprio Pai. E Ele diz: Pai, por que o Senhor nos abandonou? Porque o Senhor me abandonou, é por causa do meu e do seu pecado, porque eu e você que merecíamos estar ali. O Senhor Jesus morre, e é interessante, por causa dos nossos pecados Ele morre. O próprio Pai o abandona, o próprio Pai o mata. Mas ao terceiro dia, o Senhor ressuscitou. Ele declarou a morte vencida. A luz raiou, a esperança raiou. O Senhor ressuscitou e hoje está à direita do Pai. Louvado seja o Senhor. É por isso que eu e você podemos crer no maior milagre que o Senhor Jesus veio fazer nessa terra. O milagre do perdão. O milagre do perdão. Que nós possamos descansar no sacrifício do nosso Senhor Jesus. E como o apóstolo Paulo diz, o amor do Senhor nos constrange. Nos constrange. Esse amor que veio pela minha vida. Agora, as coisas velhas já são passadas, eis que tudo se fez novo, louvado seja o Senhor. Agora nós podemos viver para Cristo, nós podemos nos santificar por causa de Cristo, nós podemos pregar o amor de Cristo, nós podemos louvar e bendizer o nome de Cristo, e saber que Ele escuta as nossas orações, e de fato nos faz mais alvos do que a neve, porque Ele decidiu
Ele decidiu na eternidade se encarnar, Ele decidiu obedecer, Ele decidiu obedecer o Pai, Ele decidiu ir até o fim por causa de obediência ao Pai, mas esse sacrifício maravilhoso atingiu em cheio a vida dos filhos dele, atingiu em cheio a minha e a sua vida. Você crê nisso? Creia no Senhor. Vamos orar a Deus nesse momento. Evangelho de João, capítulo 20. Eu lerei dos versículos 1 a 18. Então eu peço que você preste muita atenção na leitura. É uma leitura razoavelmente longa, né, para um período assim, mas uma história muito bonita, uma história conhecida. Então peço que você preste muita atenção na leitura, porque essa palavra aqui foi inspirada pelo Espírito Santo, e o Senhor nos fala através da leitura da sua palavra. Diz assim a palavra do Senhor: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para a casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu os dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirastes, dize-me onde o puseste, e o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, ilumina nossa mente nesse momento. Nós precisamos compreender a profundidade da Tua palavra, ó Deus. Me usa, Senhor, nesse momento para falar aos corações aqui, tudo que o Senhor já falou comigo, através desse texto, Pai. Abra corações aqui nessa noite, traga filhos de volta, alcança filhos aqui nessa noite, para a sua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, essa passagem é simplesmente maravilhosa. A passagem sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. De um dos momentos, ou talvez o momento mais importante da história do cristianismo, onde é concretizado aqui que o nosso Senhor Jesus Cristo de fato venceu a morte. O Senhor Jesus Cristo, Ele havia falado que isso aconteceria. E é aqui que entra uma coisa muito interessante nessa história.
Perceba, se você pegar os evangelhos, sobretudo aqui eu tenho 3 citações aqui de Marcos, capítulo 8, Jesus diz assim: é necessário que o Filho do Homem fosse morto, e no terceiro dia ele ressuscitaria. No capítulo 9 ele diz também que o Filho do Homem seria entregue aos soldados, seria morto, e no terceiro dia eles o matariam, e depois no terceiro dia ressuscitaria. No capítulo 10 de Marcos ele diz a mesmíssima coisa. Ele morreria, e depois de 3 dias, ele estaria vivo, e vivo para sempre. É interessante que essas declarações, elas eram tão comuns no meio ou por onde Jesus andava, que ali os romanos e os que eram contra o nosso Senhor Jesus, fariseus que não criam no Senhor Jesus, eles colocaram o que na porta do túmulo para guardar o corpo? Guardas na porta do túmulo. Para quê? Para não haver nenhuma conspiração ou nenhuma mentira dos discípulos de Jesus roubando o corpo e inventando que o mestre havia ressuscitado. Dito isso, eles escutaram muitas vezes que o próprio Senhor, o Deus dos céus agora encarnado, que nasceu numa manjedoura, cresceu, eles escutaram da própria boca do Senhor que ele ressuscitaria. Na nossa história, chega uma mulher que andou com Jesus, Maria Madalena, aquela que você já ouviu dizer certamente, aquela qual o Senhor diz nos evangelhos que havia expulsado 7 demônios. E por sinal, ela andava com outro grupo de mulheres, segundo Lucas 8, outro grupo de mulheres que andavam com Cristo, andavam no dia a dia com Cristo, e elas, diz o texto, que elas prestavam assistência a Cristo com os seus bens. Mulheres essas que foram libertas de demônios e curadas de enfermos. É muito interessante isso. Elas entenderam o ministério delas sobre ajudar o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje até por causa desse texto, algumas pessoas, empresários ou não, ajudam alguns missionários. Porque entenderam que ajudando essas pessoas, eles estão divulgando o evangelho por onde eles não conseguem ir. Nós também somos privilegiados com isso. Uma mulher de uma outra cidade entendeu através desse texto que deveria ajudar uma família pastoral. E ela até hoje nos ajuda, enviando presentes para os filhos, contribuindo assim com a proclamação do evangelho. Talvez você daqui pudesse adotar um missionário para você ajudar. Orar diante do Senhor, conhecendo um missionário dali da placa, ou de outro local que o Senhor direcionar, e talvez você pudesse contribuir também com a proclamação do Evangelho, mandando assim, através dos seus recursos, presentes ou algo, sustento para essas pessoas que estão plantando o Evangelho em outros locais que você não pode ir. E é interessante que aqui, eu poderia até afirmar, porque é muito provável, Maria Madalena andou com o Senhor Jesus Cristo, e é muito provável, quase certeza que ela escutou da boca do próprio Senhor Jesus que ele morreria e ressuscitaria no terceiro dia. Por que eu estou afirmando isso para vocês? Afirmando e reafirmando que Cristo falou novamente que morreria e ressuscitaria no terceiro dia. Porque essa história mostra uma coisa muito interessante, a incapacidade de Maria Madalena crer que o Senhor havia ressuscitado. É muito interessante e até esquisita essa história. Poxa, o Senhor havia falado muitas vezes, que ele tinha que ressuscitar. Ela seria a última pessoa, talvez, a pensar nisso, ou não acreditar nisso. Mas na hora que ela chega no túmulo, ela não acredita que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Não passa pela mente de Maria Madalena que Jesus Cristo havia ressuscitado. Aliás, não passa pela mente desses discípulos.
É interessante pensar assim, né? Às vezes esse é um detalhe bíblico que a gente deixa passar. Mas pense comigo numa coisa aqui, bem rápida. Se eu e você somos seguidores de Cristo, e nós passamos um tempo com Ele, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e Cristo afirma e reafirma que Ele teria que morrer e no terceiro dia Ele ressuscitaria. Então Jesus Cristo é enterrado num local, num cemitério. O que eu e você faríamos a partir de então? Nós esperaríamos na porta do cemitério. Esperaríamos ali, acampando ali. Está dando o segundo dia. Nossa, já estou ansioso. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Porque os discípulos não fizeram isso, ninguém fez isso. Maria Madalena não fez isso. Porque no fundo eles não criam que Jesus ia ressuscitar. Se eles crescem, eles teriam ficado ali, aguardando o Senhor. Vou ficar acontecendo, aguardando o Senhor. E por que eles não criam que o Senhor Jesus Cristo ia ressuscitar? E por que Maria Madalena não creu no Senhor, mesmo vendo o Senhor? Aqui já tem a primeira grande lição do nosso texto. A primeira grande lição do nosso texto, para mim e para você nessa noite, é que nenhum ser humano, qualquer que seja, com as informações que tenha, com acessos que tenha, com recursos que tenha, ele é capaz de produzir a fé no Senhor Jesus Cristo. Do ser humano não pode vir a fé, a crença no próprio Senhor Jesus Cristo. Esse texto, a Bíblia toda nos mostra que sem uma intervenção divina em nossas vidas, é impossível o ser humano se achegar a Deus, é impossível o ser humano crer em Deus. Dito isso, não é possível nós crermos no Senhor Jesus por nossa própria força. Nós precisamos de um toque divino. Isso daqui é maravilhoso. Porque o que é impossível para os homens é totalmente possível para Deus. Pergunto, onde o Senhor Jesus Cristo está nesse momento? Dentro da sua igreja, acompanhando o seu povo em adoração. Por isso, nós podemos criar grandes expectativas que o Senhor fala conosco e vai falar conosco nessa noite. Mas é muito importante você crer nessa base aqui, que esse texto mostra claramente. Nós podemos colocar provas diante de pessoas, e provas são importantes. Nós podemos provar historicamente que Jesus Cristo existiu, mas sem o toque divino, nenhuma pessoa crê no perdão dos pecados, crê na redenção, crê na justificação, crê que Jesus Cristo é o nosso Senhor encarnado. Ele pode até crer que Jesus existiu, que foi um grande líder, que existiu e morreu. Mas para crer que Jesus existiu, morreu, venceu a morte, nos perdoou, vive para sempre e voltará, nós precisamos do seu toque. Segundo lugar, por que Maria Madalena não creu que era o Senhor? Ela creu, e diz o nosso texto aqui, que lemos, que alguém havia levado o corpo de Jesus, ou seja, alguém havia roubado o corpo de Jesus. Por que não acreditar na ressurreição? Era até mais fácil. Ela havia andado com o Senhor Jesus. E aqui eu quero pedir emprestado a ideia do autor N.T. Wright, no livro A Ressurreição do Filho de Deus, que diz que tanto judeus quanto gregos, tanto romanos, não consideravam a ressurreição do corpo possível, mesmo lendo histórias de ressurreição. Mas na mente deles, não era concebível que alguém ressuscitaria. Primeiro lugar, diz o autor, gregos e romanos criam que as coisas físicas, ou seja, o corpo nesse caso, eram más. A fonte da fraqueza, fonte do mal, e o espírito, a fonte do bem. Logo, quando uma pessoa morria, era ela
ela era liberta do mal. Então morrer era uma dádiva. Então a ressurreição não fazia sentido nenhum. A pessoa voltar para o seu corpo mal. E os judeus? Diz esse autor. Os judeus não compartilhavam todos dessa visão específica do corpo. Enxergavam o mundo material como parte boa da criação de Deus. Alguns, embora nem todos, acreditavam que no final dos tempos haveria uma ressurreição geral dos justos. Mas ninguém, judeu, grego ou romano, cria na possibilidade de Deus levantar um indivíduo dos mortos bem no meio da história. Judeus professavam uma visão transcendente de Deus, e um ser humano não poderia ser Deus. Se juntar esses fatores, fica fácil ver como era difícil para um judeu crer na ressurreição. Preste atenção. Culturalmente, eles não achavam possível isso. Dito isso, dito dados históricos, realidade histórica, é impossível nós crermos na ressurreição do Senhor sem uma intervenção divina. Meus amados irmãos, o que mais nós precisamos em nossas vidas é que o Senhor, e hoje através do Espírito Santo, que Ele abra os nossos olhos. É isso que nós acabamos de orar. Espírito Santo, ilumina a nossa mente. Nós precisamos compreender a profundidade da Tua palavra. Meus amados irmãos, qual que é a diferença de duas pessoas que leem a mesma história bíblica, mas uma crê, uma o coração dela arde pelo Senhor e a outra não? A diferença é o toque poderoso do Espírito Santo. Nós precisamos buscar esse toque todos os dias, e mesmo que nós sejamos filhos de Deus, nós precisamos do toque do Espírito Santo todos os dias, porque é impossível para o ser humano se achegar a Deus. É impossível. Mesmo que você conte histórias, mesmo que você creia, e é verdade que nós temos também uma fé racional, e a fé ela é racional também, você tem informações, você crê naquelas informações, você tem informações sobre Cristo, da história da redenção, mas nós precisamos do toque do Senhor. Toque do Senhor. E por quê? Nós precisamos do toque do Senhor. Eu separei 2 motivos aqui para falar o porquê. O primeiro motivo, nós precisamos do toque do Senhor, e talvez esse seja o único motivo que importa aqui, o outro também é importante, mas menos importante que esse, é porque o nosso coração foi totalmente afetado pela queda. O pecado afetou o nosso coração de uma forma que a palavra de Deus diz bem clara em letras garrafais: não há ninguém que busque a Deus. Todos pecaram e carecem das misericórdias, da graça do Senhor. Então, meus amados irmãos, nós somos inclinados para o mal, cegos para o pecado. Segundo lugar, as consequências de abraçar o cristianismo. E aqui eu quero entrar num ponto que talvez não seja muito falado hoje. Porque, meus amados irmãos, se por um lado abraçar o cristianismo é a melhor coisa do mundo, e sempre foi, nós vamos para o céu, por outro lado é a coisa mais difícil do mundo. É por isso que muitas igrejas hoje escondem os fatos de arrependimento, de levar a cruz, do peso de seguir o nosso Senhor Jesus, escondem o fato que os discípulos morreram em perseguição, os apóstolos morreram pobres, eles morreram sem nada. Aliás, eles não morreram sem nada, eles morreram com tudo, porque eles tinham o Senhor Jesus e estão na glória eterna com Ele até agora. Mas abraçar o cristianismo traz consequências graves para as nossas vidas. E essa é a verdade. Presta atenção. Para abraçar o cristianismo, você tem que declaradamente declarar que você é incompetente para tomar as decisões da sua própria vida e que alguém precisa tomar as decisões por você. Isso mexe com o nosso ego.
Para você ser cristão, você tem que declarar: olha, eu sou incompetente, eu sou pecador, eu não faço bem, portanto eu preciso de alguém para que seja o meu Senhor. Isso já é bem pesado. Isso já é muito pesado. Segundo lugar, consequência desse primeiro, para abraçar o cristianismo, você não pode ter nenhum controle sobre as suas decisões. Basicamente, como diz o livro e o filme, Em Seus Passos, o que faria Jesus? É você se perguntando a cada momento, todos os dias, o que Jesus faria nessa situação? Eu vou procurar e vou fazer o que ele faria. Mas e nessa outra situação? O que Jesus faria nessa situação? Eu vou procurar e vou ver o que ele faria, aí eu vou fazer. Perceba, abraçar o cristianismo é perder o total controle da sua vida. É uma declaração de incompetência. E isso dói em nós. E isso dói em nós. É por isso que para nós cremos no Senhor Jesus, que agora sim é a melhor coisa do mundo, nós precisamos de uma intervenção divina. Então, pastor, o senhor está falando isso, que eu preciso de uma intervenção divina, logo, então eu estou concluindo que eu não preciso tomar nenhuma decisão? Não também. Olha só que coisa doida. Você precisa tomar uma decisão que Cristo está te direcionando a tomar. Até porque, olha só, você, meu amado irmão, minha amada irmã, não está aqui nesse culto no dia 9 de fevereiro à toa. Se você está aqui, foi porque o Senhor te conduziu para estar aqui. E se você está aqui, foi porque o Senhor conduziu você para escutar essa mensagem. Mas pastor, o senhor não sabe como é que está a minha vida. O senhor não conhece a minha história. Eu não tenho fé o suficiente para abraçar. Não existe fé o suficiente para crer em Cristo. A fé é dada por Ele. O Senhor sabe que você estaria aqui nessa noite. Ele te conhece, Ele te chama, Ele te redime, Ele te salva e Ele vai te santificar para a honra e glória dEle mesmo. Sabe, meus irmãos, Cristo está trabalhando nas vidas. Cristo está trabalhando na sua vida. E como será que Cristo trabalha em nossas vidas? De maneiras totalmente diferentes. Perceba, a justificação, vamos colocar aqui o dia da sua conversão. Aquele dia maravilhoso que Cristo, enfim, tocou o seu coração, através de sua palavra poderosa. A justificação, esse dia, acontece por um ato divino. Ele simplesmente te declara justo. Quando Ele faz isso, num dia especificado por Ele, como e qual meio Ele usa? A palavra que é dEle. Mas, dito isso, isso tudo é verdade, verdade bíblica. Dito isso, Deus, o próprio Deus, vai trabalhando na vida de pessoas de diferentes maneiras. É fato. Presta atenção. Talvez você aqui recebeu, aceitou, foi tocado por Cristo em um culto específico. Talvez foi no primeiro culto que você participou. Mas talvez foi depois de 1 ano, 5 anos escutando a palavra do Senhor. Perceba, esses 5 anos não foram em vão. O Senhor também estava trabalhando em sua vida até que acontecesse o grande dia. E o Senhor vai trabalhando assim. Por isso nós temos que plantar, por isso nós temos que chamar, porque o plantio não é feito em vão. Você então passa por alguma experiência na sua vida. Um dia uma semente foi plantada num culto. E um dia aleatório, que você nem está pensando em nada, você tem uma experiência com uma pessoa da rua, e ela faz algo para você e aquilo toca o seu coração.
O Senhor toca o seu coração através daquilo, por meio daquela palavra que foi plantada há muito tempo atrás. Deus coloca um desejo, revela algo para você. Você busca uma igreja e recebe o Senhor Jesus. Você recebe um folheto na rua e de repente aquilo queima no seu coração. Um bêbado entra na igreja, escuta a palavra de Deus totalmente embriagado e algo depois chama ele para voltar e voltar e voltar, e ele chama sua família e famílias inteiras são alcançadas por Cristo. Quais os meios que Deus usa? Ponto. O ato é feito através da palavra de Deus, isso é uma verdade insubstituível. Mas perceba que Deus usa processos. E Ele nos usa nesses processos, porque Ele fala, vai e prega o evangelho a toda criatura, vai e faz algumas coisas. Deus usa processos até o ato da justificação, se Ele quiser Ele não precisa fazer, e depois Deus usa processos também na santificação. Ou seja, depois de você alcançado por Cristo, eu e você dependemos da intervenção de Cristo também. E é interessante que na santificação, Deus pede para nós tomarmos decisões. Olha, você precisa da palavra. Olha, fuja da aparência do mal. Sede hospitaleiros. Siga os mandamentos. Então você tem responsabilidades. Só que mesmo diante das responsabilidades, Deus com sua infinita graça, Ele nos dá gotas do seu oceano para nós nos santificarmos mais. Ou seja, nós dependemos de Deus do início ao fim. E louvado seja o Senhor por isso. Qual processo Deus está usando na sua vida? Às vezes Deus está usando uma pessoa muito boa no seu serviço. Às vezes Deus está usando um tranqueira no seu serviço. Para falar com você. Para te chamar a atenção. Para moldar a sua vida. E nós precisamos estar atentos a isso, porque Deus vai trabalhando em nossas vidas. Nessa viagem que fizemos, agora de férias, aconteceu um fato muito interessante, que eu gostaria de contar para vocês. Na quinta-feira, nós fomos visitar a cidade de Olambra, e depois nós fomos em Campinas. E na volta para Mogi Guaçu, a uns 10 quilômetros de Mogi Guaçu, mais ou menos, começou a chover muito na rodovia. Muito assim. Uma chuva que qualquer motorista deveria parar ou simplesmente fazer o que eu fiz, diminuir a velocidade, 60 por hora, ir ali devagarzinho porque está chegando, liga o pisca-alerta e vai até a cidade. Foi o que eu fiz. Não dava para parar na rodovia, 3 crianças no carro, mais a esposa. Nós chegamos em Mogi, maiando chuva. E continuando no Waze ali, até que chegou em algumas ruas, as ruas estavam todas alagadas. E eu comecei a pensar em algumas coisas. Eu falei, eu não conheço essa cidade aqui. Às vezes eu estou indo justamente para o alagamento, né? Então, eu parei num posto de gasolina. E eu falei para minha esposa, vamos parar aqui, até que a chuva passe. E 10 minutos de chuva, 15 minutos de chuva e nada, e maiando chuva. E eu comecei a prestar atenção numa coisa. Nós estávamos numa avenida, segundo o Waze, né, uma avenidinha pequena de Mogi, e passa carro, e passa carro, e passa carro, e 10 minutos passa carro, e 15 minutos passa carro. E eu comecei a pensar, dá para ir. Vai estar todo mundo indo, dá para ir, tranquilo. O posto era num bico assim. Eu entrei desse lado, e desse lado tinha feito uma grande enxurrada, grande mesmo. Dentro do posto tinha 2 carros que ficaram esperando um pouco, eles saíram na rua de trás do bico. E eu falei, eu vou acompanhar eles. Eu acompanhei eles. A rua seguia aqui e eu segui a rua. E a avenida estava aqui. Só que aqui já era uma outra rua. Estava tão cheio de água que a água cobriu uma calçadinha que tinha aqui no meio e eu não conseguia ver. Então eu só fui reto até que lá na frente tinha uma rotatória. Só que essa rua que eu estava, ela virava para a direita. Então a calçada virava e formava um barro ali depois da calçada. E eu simplesmente fui reto.
hora que as duas rodas do carro ficaram em cima do barro, o carro atolou. Beleza. Ótimo. Numa chuva que Deus manda, como a gente diz. E aí falei para a Jéssica, eu vou precisar descer para tentar dar uma empurrada aqui. E eu desci na chuva, ali já era a beira do rio, né? A rotatória era na beira de um riozinho. E eu dei uma olhada assim, para ver se estava vindo muita água, se estava enchendo, sei lá, né? Falei, qualquer coisa a gente corre daqui mesmo na chuva com as crianças, né? E aí o Lucas começa a chorar dentro do carro para ajudar, falando que está com medo. E está tudo tranquilo. E eu comecei a pensar ali no momento, por quê? Porque nós temos que tomar cuidado quando a gente para ou que tem acidente, que muitos na ânsia de ajudar, eles causam outros acidentes. Né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Então eu fui ali, fora do carro, já pisei, afundei até a canela, e fui empurrar o carro, nem para frente, nem para trás, metade da roda, das duas rodas da frente, cobriram de terra, uma lama pura. Ok. Falei para a Jéssica, pode ligar para o seguro, sem chance aqui, não sai mais nem. Até achei um pedaço de pau, coloquei embaixo da roda, quebrou o pau. Falei, pode ligar para o seguro, né? Avisa teu pai, que estava na casa lá, e a gente espera aqui, aguarda. Nessa curva, que eu contei para vocês, teve uma moça que veio pela avenida principal, e ela virou a curva, estava com tanta água e a calçada era tão baixa que ela entrou dentro da calçada e ela atolou duas rodas do carro dela também. E ali passou um carro de uma operadora de celular, a Jéssica até gritou, ajuda a moça lá, era uma moça sozinha, né? Não é verdade? E eu falei para ela, entre em contato. Até que, isso daqui que me chamou muita atenção, meus irmãos. Até que parou um homem para ajudar a gente. Primeiro detalhe, que eu vou contar para vocês, vou confessar um pecado aqui, até que isso não acontecesse comigo, né? Naquela chuva, eu não pararia. Talvez, eu pararia para ajudar a mulher, mas eu vendo um homem, não pararia. Em hipótese alguma. Não pararia. Estava muita chuva, a não ser que eu conhecesse a cidade. Ele parou para nos ajudar. Perguntou se eu tinha corda, não tinha corda. Ele foi até um vendedor de morango lá do lado, acordou o cara, pegou uma corda. Nós puxamos o carro assim em 2 minutos. E aí eu falei com a Jéssica, agora a gente precisa ir lá ajudar a moça, né? Parou mais um carro para ajudar. Nós ajudamos a moça, vou resumir a história para você, porque isso daqui foi o que me chamou muita atenção. A primeira vez que o cara manobrou a caminhonete, quebrou a corda da caminhonete dele. E ele falou, ô amor, pega não sei o quê. O cara estava com a esposa dele dentro do carro. E esse é o segundo ponto, porque eu não pararia. Se eu tivesse com a minha esposa dentro do carro, eu não pensaria em parar. E aí depois nós puxamos o carro de uma moça. E ele falou, ô, ajuda a parar o trânsito lá. Até que então abre o vidro. Ele estava com 2 filhas de mais ou menos 7 anos dentro do carro. E aquilo sim me chamou muita atenção. Porque eu pensei, se fosse com a minha esposa eu já não parava. Com os meus filhos eu não pararia em hipótese alguma. Porque é perigoso. Porque eu não sei onde está. Porque eu não sei o que vem na correnteza. Mas aquela atitude do cara que me viu, ele não viu que eu estava com 3 filhos dentro do carro. Ele não viu que eu estava com a minha esposa. Aquilo lá quebrou meu coração de uma forma que agora, a partir de então, você vai pensar outras vezes ou milhares de vezes em parar quando alguém precisar de ajuda. Perceba, eu falei, eu não pararia em hipótese alguma nessa chuva. Com a minha esposa, muito menos. Com meus filhos, muito menos. Até brinquei depois com a Jéssica, porque o rapaz desceu na chuva e ele tinha uma tatuagem da Gaviões da Fiel aqui na barriga. Eu falei, além de perder, vou perder até o carro aqui e vai roubar meu celular ainda. Brincadeira. Sabe, eu me arrependi depois de não ter perguntado o nome do cara. Mas, se aprouver Deus, eu encontrá-lo, eu vou agradecer. Já agradeci a Deus pela vida dele. O seguro vinha. Mas esse rapaz praticou uma boa ação de fato naquele local ali com uma moça
e com alguém que estava com 3 crianças dentro do carro. Uma atitude vale muito, muito, às vezes muito mais do que 1000 palavras, não é verdade? E Deus vai trabalhando em nossas vidas, na compaixão das nossas vidas, através de atitudes assim, através de coisas assim. Deus trabalha assim em pessoas na conversão também. Quando Ele atrai pessoas para Ele mesmo, até que Ele toca as nossas vidas. Deus trabalha em nossas vidas, meus irmãos. Maria, nesse texto, ela não creu, mesmo tendo andado com Cristo, até que Jesus foi ao seu encontro. É interessante que no texto, o Senhor Jesus faz uma pergunta para ela, não é verdade? Ele faz uma pergunta doce a ela. Ele fala, por que choras? E se você olhar o texto, ela acha que ele é o jardineiro, o zelador ali daquele local. O Senhor Jesus está perguntando, por que choras? Por que choras? E é interessante que muitas vezes o Senhor faz essas perguntas para nós. Não para falar diretamente o que Ele quer, mas para falar indiretamente o que Ele quer. Foi assim que Ele fez no Jardim do Éden, perguntando, onde vocês estão? Será que Deus não sabia onde eles estavam? Foi assim que Ele fez com o profeta Jonas. Quando o profeta Jonas, irado, Deus pergunta para ele, será que é lícito você ficar irado? Será que o Senhor estava querendo falar isso? Mas através de uma pergunta, por que choras? O Senhor estava desvendando o coração de Maria para perguntar, por que você está chorando? Quem você está procurando? Eu estou aqui. Olha o Senhor se revelando. Olha o Senhor se revelando. E ela, sem enxergar o Senhor, fala pensando que é o zelador, o jardineiro. Senhor, se tu o tirastes, me diz onde puseste o corpo. Não passou pela cabeça dela a ressurreição de Cristo. E aqui, talvez, tem uma grande coisa aqui nesse texto. O Senhor fala, Maria. Ela responde, mestre, ela reconhece o Senhor nesse local. Informando que a fé no Senhor Jesus, além de informações corretas sobre Ele, além de uma revelação sobrenatural dEle, ela é uma fé também pessoal nele. Perceba. E dito uma fé pessoal, eu quero perguntar para você, você de fato crê que Jesus morreu pelo seu povo, morreu por aqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo, morreu pelos seus filhos, você crê? Ótimo, mas você crê que o Senhor Jesus morreu pela sua vida? Maria, uma fé pessoal, uma revelação pessoal. É muito interessante isso, pensar nisso. Interessante pensar na verdade do Evangelho também. Nessa fé verdadeira que foi revelada a uma mulher. Olha só que coisa. Você sabia que nessa época aqui as mulheres nem eram contadas como testemunhas em tribunais? Basicamente o testemunho de uma mulher não valia nada, não era contado. Elas nem poderiam frequentar tribunais. Se você vê Lucas 18, a mulher perante um juiz, ela só vai perante o juiz porque ela não tem marido, o marido não tem irmão, ela não tem sobrinho, ela não tem nenhum familiar homem, por isso ela vai no tribunal. E o Senhor dos Senhores, que se encarnou, morreu e ressuscitou, a primeira pessoa que Ele fala após sua ressurreição é uma mulher. Mostra a verdade das Sagradas Escrituras também. Sabe, mostra que se os judeus ou os discípulos de Jesus quisessem produzir provas, nunca teria essa história aqui. Mas o Senhor, na sua verdade absoluta, Ele não está preocupado com isso. Também mostra uma coisa.
Essa mulher foi conhecida perante a sociedade como a Maria Madalena, aquele que Jesus expulsou 7 demônios. Uma mulher que tinha problemas, endemoniada, mostrando uma coisa muito interessante. Jesus não alcança pessoas porque são ricas, pobres, porque é de família A ou B. Jesus alcança qualquer pessoa, quem Ele quiser. Por isso é maravilhoso nós crermos no nosso Senhor Jesus. Crermos nele, na única verdade. Então Ele fala Maria. Talvez já demonstrando o que Ele havia falado dele mesmo em João 10, né? Eu sou o bom pastor, e o bom pastor chama as ovelhas pelo nome. Nome. O Senhor alcança pessoas, o Senhor alcança homens, mulheres, o Senhor alcança por sua graça. E esse texto também mostra a graça do Senhor. Sabe por quê? Porque Maria não fez nada para merecer essa salvação do Senhor. O Senhor simplesmente a chamou. A pergunta para nós hoje é: o Senhor já te chamou? O Senhor já falou com você? O Senhor já chamou pelo seu nome? Como esse texto vem mostrando, o Senhor vem trabalhando em nossas vidas. E mostra que nós não estamos aqui à toa hoje. O Senhor sabia que você estaria. O Senhor queria falar com você nessa noite. Para finalizar, esse daqui é muito bonito. Maria, após essa maravilhosa experiência, deixa eu só ver o versículo aqui, lá no final ela fala, não vá, não vá. Ela voltando, e quer dizer mestre, né? E o Senhor Jesus, não me detenha, versículo 17, presta atenção. Maria Madalena, uma endemoniada que conheceu o Senhor Jesus, foi liberta por ele 7 demônios. Ela vai até o túmulo do Senhor Jesus. É, historicamente aqui, pelo menos por esse breve momento, a primeira cristã da história, né? Porque o que é ser cristão? É crer na morte e ressurreição de Cristo. A primeira da história, maravilhosa. E aí ela tem uma experiência com o Senhor. E essa parte aqui é muito bonita. O Senhor se revela a ela, o Senhor chama ela. E ela quer ficar com o Senhor. Sabe quando você tem uma experiência maravilhosa com o Senhor, em algum momento, em algum culto, através de uma adoração, de uma música, de uma palavra, através de um momento que o Senhor te concede, e simplesmente aquele momento ali é o último momento que você quer parar na vida, você quer continuar ali, você não quer que para nunca ali. E aqui que está uma parte muito interessante. Aconteceu isso com Maria. Senhor, a ideia que o texto dá é que, agora que ela reconheceu o Senhor, ela quer agarrar o Senhor e não volta mais, não vai mais, Senhor. Não suma mais, Senhor. Não vai mais para longe de mim, Senhor. Deixa eu ficar aqui com o Senhor. A ideia aqui que o texto passa é: eu já te perdi uma vez, Senhor. O Senhor morreu, eu não acreditava, agora o Senhor está aqui. Não vai não. O Senhor Jesus fala para ela, eu vou subir ao Pai. E o primeiro detalhe aqui desse texto, antes de eu concluir com isso, é que encontros com o Senhor nos tornam missionários. Porque o Senhor Jesus, no 18, ele fala para ela, vai e conta o que você viu, o que eu te disse. Conta para as pessoas o que eu te disse. Perceba, quando o Senhor Jesus nos encontra, Ele nos torna missionários dEle. Eu só fico me perguntando, meus amados irmãos, sobre isso,
é: o que o Senhor está nos dizendo? Sabe, no mundo que nós estamos escutando tantas vozes. É voz do celular, é voz de música, é Instagram, é TikTok, é televisão. Vozes, 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 vozes. O que o Senhor está te dizendo? Ele fala assim para nós: vai e conta para as pessoas. Vai e conta o que eu te disse. Não é para você contar sobre você, não é para você contar as tuas coisas, não é para você contar a placa da sua igreja, não é para você contar o seu pastor, é para você contar o que eu te disse. E para finalizar, a coisa mais bonita disso aqui. Maria não quer largar Jesus por um momento agora, claro. Eu também pensaria a mesma coisa. O Senhor já morreu, vai que, né? Vai que o Senhor some, eu quero ficar com o Senhor, abraçado, curtindo esse momento com o Senhor. Basicamente o que Jesus está falando para ela: eu vou subir ao Pai. O que Ele está querendo dizer aqui para mim e para você? Maria, eu vou subir, mas você não vai ficar sozinha. Eu enviarei o meu Espírito, o Espírito Santo. E através do Espírito Santo você vai me conhecer mais e mais. Através do Espírito Santo você vai caminhar comigo. Você vai conhecer mais da minha presença, mais do meu amor todos os dias. Sabe, meus irmãos, crer no Senhor Jesus, se fosse só o milagre de perdão dos pecados, já valeria tudo. Mas crer no Senhor Jesus é ter um relacionamento contínuo com Ele todos os dias. Nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de relacionamento com o Senhor dos Senhores que está aqui nessa noite. A pergunta é: o Senhor já chamou o seu nome? O Senhor quer um relacionamento diário conosco. E espero nele que Ele esteja te chamando nessa noite. Nós precisamos dele, meus irmãos. Você não estará sozinho nunca mais. O próprio Deus do céu caminha com você e caminhará para sempre com você. Sabe, não é só sobre crer em Jesus, é sobre receber o toque do Senhor Jesus, mesmo aqueles que creem. Como eu contei para vocês que aconteceu conosco, que lá quebrou. Me quebrou de uma forma que eu perguntei: será que eu, sendo pastor, tenho compaixão de pessoas? É sobre caminhar com o Senhor. Quero orar com você nessa noite. Vamos orar ao Senhor.